Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje, Nízia Trindade, ministra da Saúde. Ministra, boa noite para a senhora, obrigado por dar essa entrevista. Boa noite, Kennedy, muito obrigada pela oportunidade dessa conversa hoje. Eu que agradeço a senhora. Ministra, começar falando um pouquinho da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. A senhora foi presidente dela durante a pandemia. Tinha o governo Bolsonaro jogando contra a vacina, defendendo a cloroquina. A gente sabe como foi um período difícil. Como foi lidar com um governo negacionista presidindo uma instituição científica de tanto renome e tão importante para o Brasil? Foi um período muito difícil, porque lidar com um governo que negava a ciência e, ao mesmo tempo, lidar com uma grande tragédia humanitária. Né? Perdemos 700 mil pessoas durante a pandemia. Então, eu tomei a decisão, junto com toda a minha equipe e com o Conselho Deliberativo da Fiocruz, hoje uma instituição presente em todas as regiões brasileiras. Então, tínhamos reuniões, às vezes, diárias, e eu tomei a decisão, e coletivamente fui acompanhada por toda a equipe, de que nós tínhamos que mobilizar toda a capacidade da instituição e todas as redes das quais participamos no país para fazer frente à pandemia. Como? Mobilizando a nossa capacidade de prospecção de vacinas, e logo no início da pandemia já vimos o caminho da vacina mais promissora à época, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e licenciada AstraZeneca, na potência que é o nosso Instituto de Infectologia, promovendo, então, todo um trabalho para ter um centro hospitalar Covid, trabalhando também na área dos laboratórios de vigilância e referência, que tem uma tradição de vírus respiratório e sarampo, e essa tradição, então, foi fundamental para rapidamente mobilizar uma rede. Nós apoiamos o Brasil e a América Latina nesse trabalho, todo o nosso potencial de pesquisa, de informação e comunicação. E nós, então, fizemos luta e resistência, luta e resistência, tendo atenção sobre qual é a nossa missão, né? Agora, nossa missão, eu fico no presente e no passado, né? A Fiocruz é um instituto vinculado ao Ministério da Saúde, mas qual a missão da instituição? Sim. E, como presidente, o que eu deveria fazer? E procurei também, na frente da comunicação, defender não apenas as pautas da instituição, que levei também aos diferentes ministros, né, que atuaram no contexto da pandemia, né, dentro do governo anterior. Procurei levar as pautas e tentar, ao máximo, conseguir viabilizar essas ações. E conversando com governadores, com a frente, com a Comissão de Seguridade Social e Família, que teve um papel muito importante da Câmara Federal para a própria viabilização do acordo junto ao Ministério da Saúde e a assinatura da medida provisória pelo ex-presidente, para que tivéssemos a produção da vacina, a incorporação tecnológica, tudo que fizemos. A gente sabe que o governo Bolsonaro foi um desastre na pandemia, os números mostram, pelo número de mortes que a gente teve, muito maior do que a gente deveria ter tido se tivesse tido uma gestão na média do mundo em relação às medidas, né? Tivesse seguido as recomendações da OMS. O presidente Lula já falou sobre isso, a senhora também já falou sobre isso. Eu quero, ao longo da entrevista, falar do que vem pela frente, mas é importante que a senhora, se puder falar rapidamente, qual que é o tamanho do estrago que a senhora encontrou na saúde? Qual foi a situação pior que a senhora encontrou no Ministério? Eu encontrei uma situação de desmonte de políticas em todas as áreas. O Ministério da Saúde, como o SUS cobre, desde a ciência e tecnologia aplicada ao SUS até a vigilância, a atenção primária especializada, a saúde indígena. Encontrei um desmonte e, graças à emenda chamada PEC da transição, nós conseguimos recuperar o orçamento. Nós íamos ter um corte de 50% a 60% em programas essenciais, como a vacinação, como farmácia popular, como a saúde indígena, em todas as áreas. Mas o que eu considerei para mim mais impactante
foi a situação da crise Yanomami, e isso é fruto de um descaso, e não só com a saúde, mas com os determinantes sociais para essa saúde, no caso de Roraima, o garimpo ilegal, né? Então, essa foi uma situação que me impactou, a mim e a toda a sociedade. Mas eu diria que o aspecto mais grave que eu percebi era uma perda da capacidade do Ministério da Saúde coordenar as ações, porque o SUS, como sabemos, parte dessa visão tripartite, União, Estados, né, e municípios, sim, mas as portarias do Ministério da Saúde precisam ser pactuadas nesse fórum, não existe ação de gabinete, né, de Brasília, como se costuma dizer, e também uma grande ação junto à participação social, Conselho Nacional de Saúde. Isso tudo estava em muito descrédito, né? Então, eu creio que essas situações foram, para mim, essa questão foi a primeira, né, a me colocar o desafio imenso de recuperar essa confiança. E eu acho que um outro aspecto que é muito importante colocar é o desperdício, né, de vacinas, de medicamentos, sabendo da necessidade que então, nós queria temos. tocar nesse ponto com a senhora. O Ministério da Saúde incinerou 39 milhões de doses, né, de vacinas que passaram da validade entre 2019 e 2022. Mais de 3 milhões de doses são da pentavalente, que tem um problema de abastecimento no mundo inteiro. Enfim, o prejuízo em relação às vacinas está estimado em 170 milhões de reais. A gente nem coloca nessa conta quem ficou doente, exatamente, pela falta dela. Essa conta ainda é muito maior, o impacto é muito maior. Como é que resolve isso, ministra? Por que isso aconteceu? Que medidas que a senhora está tomando para evitar que isso não volte a acontecer? Olha, isso aconteceu certamente por um descaso com a saúde da população brasileira, né? Um erro de planejamento. Estimular a falta de confiança na vacina? Isso que eu ia dizer. Existe também, no caso da vacina, um componente muito forte que é, mesmo o Ministério tendo adquirido as vacinas, o discurso anti-vacina foi defendido pelo próprio presidente da República. Então, tudo isso gera essa situação que nós encontramos. Mas, além disso, também eu creio que seja muito importante, nós estamos trabalhando para isso, melhorar os controles de estoque, a informatização. Esse é um dos desafios da nossa pasta. Para isso, criamos uma Secretaria de Saúde Digital. Mas, na raiz do problema está não garantir a saúde, que é a saúde para todos os brasileiros. É um crime contra a saúde pública, né? O Exatamente. Presidente da República fazer campanha contra a vacina num país que tinha avançado demais nesse campo, né, ministra? Com toda certeza. E esclarecer isso para a população é muito mais difícil quando a autoridade maior não dá esse exemplo, não tem esse compromisso. Por isso, fiquei muito feliz de poder fazer o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação com a vacinação do presidente Lula, porque eu acho que é um exemplo para todas as brasileiras, todos os brasileiros. Como ministra da Saúde, o que a senhora tem a dizer para as pessoas que ainda desconfiam da vacina? Tem muita gente, por exemplo, que não quer vacinar os filhos. O Unicef divulgou um dado recente, 67 milhões de crianças com vacina atrasada no mundo inteiro, 1,6 milhão de crianças... milhão no Brasil. No Brasil. Né? O que a senhora pode dizer para essas pessoas, ministra, e também com uma especial atenção para a importância de vacinar as crianças? O que é importante falar é que a vacina, a água potável, são responsáveis, isso é um dado da Organização Mundial da Saúde, pela a melhoria da qualidade de vida, o aumento da expectativa de vida em todo o mundo. A vacina é um direito das crianças e dos adolescentes, mas para as famílias, para os pais, eu que sou mãe de 2 filhos e avó de Bento, que vai fazer 7 anos em junho, a importância de nós protegermos as nossas crianças de doenças que são evitáveis pela vacinação. Quando nós chegamos a uma vacina para uma doença transmissível, é uma grande alegria, uma grande esperança. Foi o que aconteceu em Covid. Um dado muito claro, nós estávamos
com essa ascensão do número de mortes e as vacinas, todas as aprovadas pela Anvisa, elas evitaram mais hospitalizações e mortes. Isso são dados de pesquisa publicadas nos principais periódicos no Brasil e no mundo. Então, é muito importante vacinarmos. Eu sou de uma geração que ainda tive muitos colegas com problemas ligados à poliomielite, problemas motores. Nós não podemos querer que as nossas crianças passem por esse tipo. E a poliomielite é uma ameaça real. Então, além do sarampo, que já retornou depois do Brasil, com um bem-sucedido programa de imunização que vai completar 50 anos, conseguiu também a eliminação da circulação do vírus. Isso aconteceu no continente americano. O Brasil sempre foi um exemplo, mas para as famílias eu digo, vamos cuidar das nossas crianças, vamos evitar aquelas doenças em relação às quais a vacina é um instrumento, é um aliado nosso para proteger nossas crianças e também nossos jovens, né? Ministra, a senhora que tem autoridade técnica, científica para falar, o discurso anti-vacina também fala, a vacina da Covid foi criada muito rápida, ela não é segura. É uma vacina segura. Explica para a população por que é segura, ministra. Todas as vacinas aprovadas no Brasil, elas passaram por pesquisas avaliando a sua eficácia e a sua segurança. Então, não existe vacina que não tenha passado por essas pesquisas. Quando falam que é muito rápido, de fato, o que nós temos é o avanço de tecnologias. Nós vemos hoje, inclusive, vacinas com novas tecnologias, mas nada surgiu do acaso. Muitas das vacinas e as empregadas no Brasil são frutos, muitas vezes, de pesquisas de 10 anos, com investimento em ciência e tecnologia, não para a Covid, mas para vacinas ligadas a vírus da mesma família, né, os coronavírus. Então, foi isso que permitiu esse desenvolvimento rápido, mas todas passaram pelas etapas de segurança. Com a pandemia, o mundo todo aprendeu muito, Kennedy. Eu participei de muitos comitês internacionais, até recentemente para a Coalizão de Inovações para as Emergências em Saúde, e todos nós estamos evoluindo, as instituições de pesquisa, a Anvisa, e foi um grande aprendizado. Mas nada foi feito sem que as avaliações de eficácia, ou seja, a vacina vai dar certo, vai proteger, e segurança. E essa eficácia, como sabemos, ela é, sobretudo, uma proteção em relação aos casos graves. Importantíssimo demais o discurso da senhora, porque é uma prioridade do Brasil voltar a ter uma cobertura vacinal importantíssimo. Não estamos com problema só na Covid, não. A senhora mesma falou. Não. Sarampo, poliomielite, vacina da gripe também é importante. Vacina da gripe, quando nós falamos no Movimento Nacional pela Vacinação, isso quer dizer uma mobilização não só do Ministério da Saúde, não só de governos nos vários níveis, mas nós queremos que seja uma mobilização de toda a sociedade para levar essa mensagem em relação a todas as vacinas, Covid, influenza agora, as vacinas já mencionadas de polio, sarampo, todas as vacinas do calendário infantil, a vacina de HPV, tão importante para a proteção dos nossos jovens, né? Acabei de lançar com o presidente Lula uma estratégia para a eliminação do câncer de colo uterino, e a vacinação de HPV é fundamental para a proteção e a prevenção em relação às nossas meninas. Então, nós temos os instrumentos, né? No passado, havia doenças que não havia os instrumentos da ciência e tecnologia. E nós temos o Sistema Único de Saúde. Em muitos países não há esse acesso universal a vacinas e ao atendimento qualificado de saúde. Então, temos que fortalecer essas ações e, para isso, a mobilização de todos é fundamental, queridos. Ministra, se o Brasil tivesse seguido corretamente as instruções da OMS durante a pandemia, das 700 mil vidas perdidas, quantas vidas a gente poderia ter salvo? Olha, queridos, existem estimativas, né, sobre essa questão feitas pelos epidemiologistas, mas eu acredito que pelo menos 200 mil vidas nós poderíamos ter salvo com base em dados existentes, né? E sobretudo, continuar numa linha de defesa quando as vacinas estiveram
disponíveis, né, de defesa da vacinação, das medidas corretas de segurança. Ministra, e qual que é o risco nesse mundo atual que a gente vive, né? Maior circulação das pessoas, a gente ter, num breve espaço de tempo, uma nova pandemia como a Covid-19? Dá para prever isso? Não dá? É fundamental essa sua pergunta, porque o que temos atuado no Ministério da Saúde na formulação de um programa de preparação do país para possíveis novas epidemias. Então, essa antecipação, ela é possível, ainda que nós sabamos que há muita imprevisibilidade, como aconteceu com a Covid-19, mas há um aprendizado também. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, fortalecer o sistema de vigilância de novos vírus ou outros agentes que possam causar epidemias e até mesmo gerar uma pandemia. Nós precisamos também ter nosso sistema de dados de saúde fortalecido e integrado. E estamos trabalhando para isso também. Precisamos fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde. O que é isso? É articular toda a capacidade do setor público e setor privado com vistas a uma autonomia na produção de vacinas, de medicamentos e também de... Os insumos, né? Porque chamados faltaram durante a pandemia. Os insumos para a saúde e até recursos mesmo de tecnologia mais simples, né, como é o caso de ventiladores, né? Tudo isso nós temos que ter uma possibilidade de rápida resposta no país. E tivemos esse duro aprendizado recente. Então, é muito importante esse fortalecimento. Precisamos também de ter uma previsão com relação a testes para diagnóstico. Muita coisa foi feita na pandemia, num grande esforço nacional, então unidades para processar rapidamente testes que possam hoje servir a outros problemas de saúde, mas serem mobilizados no caso de pandemia. Ou seja, nós temos que ter uma inteligência, um sistema montado para isso e certamente fortalecer o Sistema Único de Saúde na sua capacidade de atenção, um sistema que é subfinanciado, como sabemos, que precisamos avançar nesse financiamento público do nosso sistema. E, por fim, dizer que também não adianta pensar isso da perspectiva isolada do país. Isso tem que ser um esforço global. O Brasil tem todas as condições para retomar a tradição dos governos Lula, da presidenta Dilma, de termos uma diplomacia da saúde assentada na cooperação entre os povos, na ciência. Infelizmente, durante a pandemia, vimos que a desigualdade no mundo se manifestou no acesso às vacinas e é para isso que eu acho que o Brasil também tem que trabalhar no cenário internacional. Ministra, falar um pouquinho da questão também de remédios perto do vencimento, né? Qual é o tamanho do problema que a senhora encontrou e que medidas vocês estão tomando para distribuir esses remédios, enfim, minimizar esse possível dano? Temos um número grande de medicamentos perto da data de validade, né, se completar, de vacinas também. O que nós já estamos fazendo junto todo esse sistema que compõe o SUS, distribuir, né, esses medicamentos e vacinas para que possam ser utilizados sempre com segurança. Também o Brasil tem uma ação solidária junto a outros países e temos reforçado essa tradição. Então, o envio, muitos países demandam a nós, e às vezes até países desenvolvidos, mas que têm dificuldades com algum insumo de saúde. Então, essa ajuda também é fundamental. Então, nós já estamos com uma estratégia montada nesse sentido, nessa linha de distribuição acordada com estados e municípios, de verificação da possibilidade de doações via Organização Pan-Americana de Saúde, especialmente. Estamos trabalhando, então, para que esses medicamentos, vacinas e outros insumos possam chegar à população que precisa no nosso país e, quando for o caso, de outros países, né?
Ministra, eu sou jornalista há 30 anos, né? A gente lembra, era uma pauta frequente na imprensa, as reclamações em relação ao SUS, né? As pesquisas de opinião mostram como a preocupação com a saúde é um dos itens mais importantes para a população. E a gente viu na pandemia a importância do SUS e houve uma mudança de imagem. As pessoas hoje valorizam mais, reconhecem a importância do SUS, que ter um sistema universal para um país de mais de 200 milhões de habitantes é algo raro no mundo, né? Então, assim, a Inglaterra tem um terço da nossa população, grosso modo. Portanto, qual que é o desafio que nós vamos enfrentar no SUS? Tem o envelhecimento da população, o governo não quer voltar com a história de CPMF para financiar a saúde. Como é que a senhora vê os desafios que o SUS vai enfrentar e essa mudança da imagem dele perante a sociedade brasileira? Os desafios são muitos, desde o desafio demográfico a também o desafio ambiental, né? Porque a mudança climática e questões ambientais impactam fortemente as questões da saúde, também do ponto de vista da qualidade de vida, da alimentação. Então, nós temos que pensar que a saúde ela tem que ser vista dentro de uma visão ampla de qualidade de vida, de promoção dessa qualidade, né? Portanto, não é um desafio simples. No que se refere ao financiamento desse sistema, é fundamental que no momento em que se debate o futuro, a questão da reforma tributária no nosso país, uma atenção especial para o financiamento da saúde e da educação. Eu creio que são ações sociais fundamentais e que têm que estar na atenção de todos, estar na atenção do nosso governo e está, certamente, queremos que esteja, e o presidente envidará todos os esforços para isso, né? Todo o governo, na pauta do Congresso Nacional, discutindo isso, né? Que saúde nós queremos, o que a saúde significa, tanto como proteção da vida e qualidade de vida, como também como fator do próprio desenvolvimento econômico, social, sustentável do nosso país, né? Porque há também esse componente que eu falei do complexo econômico industrial da saúde. Essa nova regra fiscal, o arcabouço fiscal, ajuda na recomposição de financiamento para o SUS e para a área da saúde. A gente viu que o teto de gastos acabou comprimindo as despesas sociais. Com certeza. A senhora está dizendo aí que a senhora acha importante, no âmbito da reforma tributária, levar em conta muito claramente, temos que discutir como vamos financiar a saúde, para além do que a gente tem hoje, a senhora acha? Exatamente, exatamente. Os desafios são enormes. O Brasil conseguiu um sistema universal que é único no mundo, inclusive pelo tamanho da sua população. Cada brasileiro é dependente do SUS, mesmo que tenha seu plano de saúde, porque o SUS é responsável pela vacinação, pela vigilância, acabamos de falar da prevenção em relação a futuras pandemias, por ações de ciência e tecnologia que precisam ser incorporadas, né? Nós precisamos ter esses melhores recursos para a saúde, o sistema de transplantes no Brasil, né? Que é uma responsabilidade do SUS, enfim, não existe brasileiro que não seja protegido pelo SUS. E por isso é fundamental pensarmos e realmente agirmos no sentido do financiamento desse sistema. Ao mesmo tempo, nós vemos hoje municípios que não têm como deveria ser, né, pela responsabilidade constitucional, mas que sozinhos, né, muitas vezes sem muitas condições, arcam com mais de 15%, né, de suas receitas líquidas, né? Na saúde, mais do que seria obrigação. Então, há uma situação de grandes desequilíbrios também no país e nós precisamos agir para que a saúde chegue a todos. O presidente Lula tem falado muito na necessidade de consultas e procedimentos com os especialistas. Vira e mexe no discurso, ele fica, fala lá com a Anísia, a senhora tem falado também. Sim. Eles lançaram um programa, né, para tentar diminuir esse tempo de espera. Isso é financiamento, isso claro que passa por isso, mas passa também por uma melhor organização. Explica que medidas que vocês estão tomando para reduzir esse tempo de espera para a pessoa que precisa ir para uma cirurgia, para um procedimento mais complexo, ministra. A primeira medida tomada foi o programa de redução de filas,
né, para cirurgias no primeiro momento, mas também pensando em exames, né, esse foi o primeiro programa. Foram destinados 600 milhões para esse programa. O que é necessário, além dos recursos, são bons planos nos estados também, e uma visão integral do SUS. Né? Hoje, por exemplo, nós falamos de fila, mas não há uma clareza, a ideia de fila às vezes não é muito precisa. Não é? Então, nós estamos, ao mesmo tempo, tomando as providências a partir desses planos estaduais e do programa que lançamos, recorrendo a todo o setor público e ao setor filantrópico e privado que atende ao SUS para participarem desse esforço. Em cada estado são elencadas as prioridades, aquelas cirurgias que são mais sensíveis, né, do ponto de vista da necessidade do Estado, e nós estamos trabalhando também para avaliar essa grande demanda reprimida. Então, nós tínhamos, por exemplo, serviços criados sem nenhum repasse do governo federal. Né? Isso tudo nós estamos redimensionando, estamos credenciando SAMUs, que são, né, como sabemos, fundamentais para as urgências, estamos credenciando várias ações na atenção especializada, temos tido um foco muito grande na oncologia, né, porque esse também é um impacto fortíssimo da pandemia, que foi a demora nos diagnósticos Sim. e no tratamento. Então, estamos atuando para ter não só essa medida que é emergencial, mas avaliar melhor essa demanda e agir para termos uma política integrada da chamada atenção de média e alta complexidade. Mas estamos agindo também na atenção primária à saúde, isso é muito importante. Credenciamos agora mais de 3 mil equipes de saúde da família, o que é fundamental para que aqueles casos que não têm nenhuma razão para agravarem poderem ser atendidos precocemente dentro da visão de uma saúde da família moderna, né, que é o que nós pretendemos sempre fazer, né, prevenir ao máximo, promover ao máximo a saúde, ter o foco na saúde e não o foco na doença. Isso é fundamental para o nosso sistema. O ministro, o governo relançou o Mais Médicos, né, que eu acho um programa excepcional, e foi vítima de muito preconceito na primeira versão em relação aos profissionais cubanos. Uma crítica que se faz é que coloca o médico lá, mas não há uma estrutura que permita para esse médico resolver problemas mais complexos. Né? Queria que a senhora respondesse um pouco a esse tipo de crítica que é feito e também falasse, mas por que essa classe médica ela reagiu de uma maneira tão conservadora em relação aos mais médicos, a classe médica brasileira? Por que incomoda tanto essas entidades representativas do setor? Bom, primeiro, assim, Kennedy, é importante ver que o Mais Médicos foi um programa muito bem avaliado nos municípios. Os médicos cubanos tiveram uma grande aceitação por parte da população, uma tradição na atenção primária, no diálogo, né, na interação com o paciente. Então, é uma experiência que precisamos entender bem. Além dos médicos cubanos que prestaram esse grande serviço, né, não só ao Brasil, né, era uma Sim. tendência de dizer, é uma diplomacia com médicos. Há um artigo bonito de um colega, Reinaldo Guimarães, né, que ele fala isso, que bom ter uma diplomacia baseada em saúde, isso. em médicos e não em armas, que bom, isso. né? Então, acho que é preciso fazer Sim. esse reconhecimento. Importante. Além disso, não foram só médicos cubanos, né, que atuaram no programa, nós ainda temos médicos atuando a partir da Lei dos Mais Médicos no programa, antes da nossa revisão e do novo edital. O que nós temos discutido com a corporação médica? A grande crítica que é feita termos médicos sem registro no Brasil, brasileiros formados no exterior e estrangeiros. O que nós pretendemos trabalhar e temos dialogado é que a Lei do Mais Médicos, primeiro, ela previa a universalização da residência médica. Com isso, nós temos os médicos formados e também a possibilidade deles ganharem uma especialidade em várias áreas, melhorarem a sua formação,
No caso do Mais Médicos, enfatizamos muito a medicina de família e comunidade, porque são médicos para atenção primária. O que nós estamos fazendo agora é, junto com o Ministério da Educação, ter um programa para que esses médicos tenham uma formação em trabalho mais forte, com possibilidade de mestrado profissional, várias ações, e trabalharemos junto com o Ministério da Educação para aperfeiçoamento da questão da formação médica e para o Revalida. Então, é um conjunto de medidas que envolve também a educação. Tenho feito um grande diálogo com a Corporação Médica nas suas representações, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, e temos um grande apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, digo, a crítica não é geral e onde ela existe, estamos trabalhando para ações que possam, se não reduzir a crítica faz parte, mas ter um programa para que o provimento de médicos venha junto com a educação, com a formação e com o atendimento à população brasileira, que é a nossa principal missão. Ministra, vou pedir licença para a senhora para um pequeno intervalo. A notícia volta daqui a pouco com Nízia Trindade, ministra da Saúde. Olá, a notícia está de volta com Nízia Trindade, a ministra da Saúde. Ministra, eu queria falar com a senhora agora sobre o piso nacional de enfermagem. Prevê que os enfermeiros recebam R$ 4.750, aí os técnicos de enfermagem R$ 3.325, auxiliares e parteiras R$ 2.375. Empresários do setor de saúde tinham uma preocupação e um argumento de que isso poderia dificultar, estrangular os hospitais particulares, santas casas e entidades filantrópicas poderiam sofrer, estados e municípios também. Hoje teve uma cerimônia no Palácio do Planalto, a senhora estava lá com o presidente Lula, vocês anunciaram um pacote de ajuda às entidades filantrópicas. Como é que a senhora responde a esse tipo de crítica de que, olha, não podemos ter um piso de enfermagem nesse valor? Kennedy, o que nós vimos e o que motivou a lei do piso é uma grande sensibilização para a questão do trabalho da enfermagem brasileira. Certamente, já falamos tanto da pandemia de Covid-19, foi um fator fundamental para sensibilização. Mas, de fato, a enfermagem é em todo mundo responsável por aquele cuidado mais direto, né? Então, a valorização da enfermagem é algo absolutamente necessário. Essa é a compreensão do nosso governo, foi o que o presidente Lula declarou também, e é a minha visão. É claro que nós temos que ter a preocupação com a sustentabilidade do SUS, como eu já falei aqui, e o que nós estamos fazendo é, a partir do que foi feito, não no dia de hoje, né, mas essa semana, a transferência dos recursos, como previu a emenda constitucional, para garantir um apoio financeiro a partir da avaliação do impacto do piso que tivemos. Faremos isso para todo o setor que atende o Sistema Único de Saúde, como previu também a lei e a emenda constitucional do piso. Então, nós esperamos garantir as condições para que o piso seja implementado e que isso venha a ser um elemento de valorização, engajamento e de melhoria para o SUS e não um fator de ameaça ao sistema. Teve uma reunião nessa semana, ministra, sobre o combate à violência nas escolas. E o presidente Lula falou do papel do Ministério da Saúde para enfrentar esse problema gravíssimo e complexo. O que é possível fazer no âmbito do Ministério da Saúde em relação a esse tema? O Ministério da Saúde tem, desde 2007, um programa denominado Saúde na Escola. E é com esse programa que eu tenho conversado muito, junto com o Ministério da Educação, não é um programa isolado, né, do Ministério da Saúde. Agora queremos associar o Ministério das Esportes e o Ministério da Cultura nessa ação. O que nós entendemos que esse programa fortalecido, e isso se dá com recursos, mas com a adesão dos municípios a essa iniciativa, nós possamos estar trabalhando a promoção da saúde, né? E isso nas escolas significa debate sobre as questões que afligem os jovens, orientações de saúde, os jovens e crianças, naturalmente, a questão da violência e da proteção, da autoproteção, inclusive, é um dos temas trabalhados, mas acho que nós precisamos ver
ter um diagnóstico, e isso está sendo feito também, mais preciso sobre o que acontece, né? O que faz gerar essa violência no Brasil e no mundo. Então, nós precisaremos trabalhar numa cultura mais solidária nas escolas, temos que ter ações de prevenção contra o bullying, né? Isso são aspectos muito importantes. Não existe resposta fácil, mas esse é o papel da saúde. Sim. Ao mesmo tempo, há também uma ação forte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dos Direitos Humanos, agindo em relação à cultura do ódio nas redes digitais, né? Como o presidente chamou, acho que chamou com razão, né? Porque redes sociais são todas as redes que nós participamos. Então, isso tem que ter uma atenção muito grande, não se permitir esse discurso, inclusive com medidas que considerem isso o que é crime, né? Dentro de uma visão que a liberdade de expressão ela não pode colocar em risco a vida e os valores maiores da civilização. Ministra, a senhora revogou corretamente, a meu ver, a portaria do Bolsonaro, do Marcelo Queiroga, né? Péssimo ministro da Saúde, uma portaria que impõe uma série de medidas para tentar restringir o direito ao aborto legal, as hipóteses já previstas na lei, né? Por que é importante tratar o aborto como uma questão de saúde pública e por que foi importante revogar essa parceria? A gente sabe da importância do acolhimento que uma pessoa numa situação que procura um médico para fazer um aborto e como é que ela se encontra. Eu queria ouvir da senhora uma palavra sobre isso. Por que é importante tratar como uma questão de saúde pública, ministra? O que essa portaria... Primeiro, havia uma portaria anterior e essa portaria anterior passa a vigorar, né, quando você... comete esse ato de revogação, a portaria anterior volta a funcionar. E uma portaria muito adequada que previa exatamente as medidas de acolhimento e proteção das meninas e mulheres nessa situação em que o aborto é previsto em lei, que são as situações, neste caso, ligadas à violência policial, ao abuso sexual, à violência, ao crime de estupro. O que a portaria revogada previa exatamente é a obrigatoriedade do registro policial. E o que eu digo é que, muitas vezes, as meninas, as mulheres, principalmente as adolescentes e as crianças, se veem em situações, né? E, no caso, as adolescentes, as jovens, em que, infelizmente, muitas vezes, até mesmo é no âmbito da família que ocorre a violência, daí a dificuldade do registro. Então, nossa obrigação como sociedade, não digo nem só como Ministério da Saúde, é proteger as nossas meninas, as mulheres em situação de violência. E há uma portaria que justamente prevê esse acolhimento dentro da lei, sem questionamento em relação à portaria com a legislação no Brasil, que existe desde 1940. E chegamos aqui na reta final do programa, antes do Pinga Fogo, eu queria ouvir a senhora falando também, como cientista, como uma pessoa que tem autoridade sobre o assunto, a liberação da maconha para o tratamento medicinal. É um assunto controverso no mundo, tem muito preconceito no Brasil em relação a esse debate. Como é que a senhora vê essa questão do ponto de vista da saúde pública? Como que o Brasil deveria tratar a liberação da maconha para o tratamento medicinal, para a finalidade medicinal? No que se refere ao meu papel, né, como ministra da Saúde, nós temos uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, um departamento dedicado a pesquisas nessa área e um comitê técnico que reúne vários entes, vários atores, inclusive de estados e municípios, que avaliam a incorporação de medicamentos. Isso, claro, ao lado do papel da Anvisa, né, que faz também essa avaliação de segurança e eficácia. Há muitas pesquisas no mundo apontando essa eficácia para algumas questões, para alguns problemas de saúde. No Ministério da Saúde, que nós estamos já fazendo, é uma avaliação dessas pesquisas para uma tomada de decisão com base nas evidências. Alguns estados do Brasil, como é o caso do estado de São Paulo, já tornaram lei a possibilidade desse uso. Nós não teremos nenhuma medida precipitada, nós temos reforçado os comitês científicos, as evidências para a tomada de decisão. Ministra, obrigado. Aí vamos para o Pinga Fogo agora.
Queria que você respondesse em uma, 2 palavras, por gentileza. 2 palavras, meu Deus. 3 palavras, vai ser mais... Para quem fala tanto, né? Não, a senhora tem certeza que a senhora irá bem. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, direito trabalhista e fortalecimento da capacidade do Estado. Juscelino Kubitschek. Brasil moderno e democrático. Ditadura militar. Trevas, dor. Tancredo Neves. Garantia da transição democrática. José Sarney. Compromisso com a democracia, nova república. Fernando Collor de Mello. Desencanto da população, canto de sereia. Itamar Franco. Democracia, plano real. Fernando Henrique Cardoso. Sociologia. Boa. Compromisso público. Eu acho que sim. Dilma. Firmeza. Desenvolvimento. PAC. Michel Temer. Michel Temer. Frustração. Quebra de confiança. Jair Bolsonaro. Uma página a ser virada da nossa história. Lula. Sensibilidade, compromisso com a população. Nízia Trindade. Mais difícil. Uma história também de compromisso público. Ministra, obrigado aí pela entrevista da senhora. Obrigada. Agradeço muito. Obrigado aqui pelo broche do Zé Gotinha. Vou usar nas entrevistas. Vacinem-se. É importante. Vai ser uma campanha do É Notícia. Agradeço muito a senhora pela entrevista. Boa noite. Boa Obrigado, noite. Viu? Obrigada. E eu agradeço muito a sua audiência. Até quinta-feira que vem. Muito boa noite.